maravilhosa! De uma maneira que eu até acredito. Eu saio acreditando. Linda! Para Jesus, porque Ele é o Senhor. Imagina se eu não tivesse Jesus, você nem saberia quem. Aliás, se eu ouvisse falar, eu ouvi falar muito mal. Você gosta de mim só por causa de Jesus. Maravilhoso, né? Eu também te Isso aí, maravilhoso. Louvado seja Deus, obrigada por terem vindo. Bom, é até difícil, eu estava acompanhando e óbvio, a gente vai se conhecendo as histórias, né? Eu vou me emocionando junto com todo mundo, porque eu vejo a obra de Deus, a transformação do Senhor. E esse evento, ele é exatamente para isso, né? É para mostrar o que Deus pode fazer e é para dar aquele reset mesmo, dizer assim, ó, vou sair daqui, ó, risca no chão e eu vou começar uma nova vida. Eu dou um reset, eu faço uma risca no chão. Eu digo, eu quero uma vida diferente. Amém. E eu vou construí-la. Amém. Eu tenho algo para você. Primeiro, eu tenho 2 palavras proféticas para você, que eu poderia até deixar para o final, mas eu faço questão de entregá-la agora para você. 2. Setembro é o mês 9. Exatamente o mês em que nós realizamos esse trabalho e este ano baseado em Isaías 54, que começa com Deus mandando cantar alegremente. O texto começa com louvor a Deus por tudo que Ele vai fazer. No mês 9, ele é a soma de meses de uma gestação. Uma gestação, ela dura 9 meses. Uma gestação normal, ela vai durar 9 meses. Então, neste mês de setembro, acredite, você que vem gerando no Espírito, gerando pela fé, é mês de projetos nascerem na sua vida. Amém! Este é o mês de nascimento. Esse é o mês de nascimento. É o mês de nascimento. Quando completam 9 meses de uma gestação. Eu não sei quanto tempo faz que você vem gestando esse projeto, esse sonho, mas você vai ver muitos aqui vão me enviar esse testemunho. Amém. Realmente nasceu, porque é um mês de mudança de estação, é um mês da primavera. A primavera, ela carrega uma unção muito especial. É um mês florido, é um mês de renovo. É o mês 9, o início de uma nova estação. É o mês 9, é quando uma mãe dá à luz ao seu bebê. Quando uma gestação finaliza e você pode ver o rosto do seu bebê. Esse bebê pode ser muitas coisas na vida da gente, né? Cada um tem gerado os seus sonhos, os seus projetos. E o outro é sobre Mefibosete. Mefibosete, eu não vou puxar tanto, contextualizar, mas basicamente ele era o filho
de Jonatas, que fez uma aliança com Davi. E como Saul perseguia Davi, quando o Saul morre, vira uma correria, porque as pessoas acreditavam em mentiras, que o Davi ia chegar lá e ia destruir com tudo, e a babá sai correndo naquele desespero e deixa o menino cair com 5 anos de idade, e ele fica aleijado dos pés e fica como um foragido a sua vida inteira em Lodebar, que basicamente é um lugar sem frutos, é um lugar onde não se dá frutos, é um lugar sem pasto, não tem pasto nesse lugar. E ele ficou escondido lá por uma vida toda, aleijado, num lugar sem pasto, num lugar sem frutos. Mas um dia, olha como são as coisas, o Davi, coisa de Deus, sente de chamar um servo, um homem chamado Ziba, e perguntar: existe alguém da família de Davi, de Saul, para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ele falou: eu tenho um, que é o Mefibosete, que está lá na cidade sem frutos, sem pasto. E de um dia para o outro, escuta o que eu estou dizendo, foi exatamente assim. Tem um buraco aqui que o meu salto está entrando. De um momento para o outro, de um dia para o outro, chega a carruagem real e leva Mefibosete, o foragido, na cidade sem frutos, aleijado. E esse aleijado fala muito do pecado, das marcas que uma pessoa carrega de uma vida toda. Mas quando você se senta na mesa do rei, não dá para ver sua deformidade. E ele foi levado pela carruagem do rei e passou a se sentar na mesa do rei e passou a viver uma vida totalmente diferente, com restituições, com tudo foi mudado na vida de Mefibosete. Então o Senhor falou muito ao meu coração, não só sobre que este mês é um mês de nascimento na vida de muitas pessoas, é o mês 9, como também o Senhor vai pegar alguns Mefibosetes que têm estado num lugar sem frutos, tem estado como esse foragido, como esse aleijado, cheio de marcas de uma vida, de engano, até porque ele acreditou, ele era um foragido, porque ele acreditou em mentiras. Mas o Senhor vai pegar essas pessoas e elas serão colocadas na mesa do rei. Deus vai pegar esses Mefibosetes que estão na cidade sem frutos e vai levar para um lugar alto que é Jerusalém e vai colocá-los sentados à mesa do rei. A vida dele mudou de um momento para o outro. Então eu acredito que a vida de alguns Mefibosetes vai realmente mudar. E são essas mudanças que parecem que nunca vão acontecer, mas que de um momento para o outro aquilo é mudado completamente. Eu quero que você guarde dentre tudo que você ouviu, pense grande. E o que é pensar grande? Você ouviu vários depoimentos. É exatamente você acreditar em algo que é totalmente impossível. E quando nós lemos aqui, Mateus 5,5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque herdarão a terra. Manso, quando você pensa no manso, às vezes você pensa numa pessoa que é lerda, numa pessoa que não tem atitude, numa pessoa até passiva, inerte, mas é muito pelo contrário. Manso, que inclusive tem traduções para colocar humildes, porque uma coisa está bem ligada à outra. Porque só uma pessoa de uma identidade forte, você nunca vai ver um orgulhoso que não tem identidade fazer o que é preciso, mas você vai ver os humildes fazerem o que é preciso, porque tem uma identidade forte, ele não trata como uma coisa menor, mas como uma coisa grandiosa. Então os mansos são aqueles
que conquistam, que herdam a terra. Por quê? Porque eles não fazem o que eles têm vontade. Porque eles não fazem o que dá na cabeça. Porque eles não fazem aquilo que as suas emoções estão pedindo, os seus sentimentos estão pedindo. Eles não vivem por emoções, eles não vivem por vontades. Eles fazem aquilo que eles acreditam que é a verdade. Ou seja, os mansos têm uma visão. Os mansos, eles colocam a disciplina em ação todos os dias. Porque eles têm uma coisa, o manso, traduzido, é quem tem autocontrole, é quem tem domínio próprio. E ele sai decidido a herdar aquilo que o Senhor falou que ele herdaria. Os mansos herdarão a terra. Amém. Quando você vê uma pessoa mansa, você encontra alguém que tem autocontrole, que tem domínio próprio, que tem uma visão para a vida, que é capaz de se submeter à vontade de Deus. Essas pessoas, elas herdam a terra. Ou seja, elas pensam grande. Elas não estão fazendo o que todo mundo está fazendo. Elas estão fazendo aquilo que é difícil de fazer. Só que no final, elas terão um resultado que as pessoas vão ambicionar. Quando elas estão lá, construindo aquela história, aquilo é doloroso. Mas de repente, elas se tornam uma inspiração para quem não acreditava. Você viu várias pessoas inspirando você aqui. Aqui em Jeremias 29, o texto, eu gosto muito na mensagem, que diz os planos para o futuro. Aí você pensa, quais são estes planos para o futuro que Deus apontou para o profeta que vivia um dilema? Jeremias foi um profeta que viveu um dilema, porque ele pregava para um povo que estava frequentando as reuniões, mas a chave não virava, as mudanças não aconteciam. E ele começou a questionar. Tem um momento que ele questiona o próprio Deus, que ele não entende aquilo. O Senhor me mandou profetizar para este povo, mas eu não estou vendo mudanças. Ele entrou num processo dificílimo, até que esse povo, muitos vão para o exílio. E aí o Senhor manda, tem alguns profetas que estavam dizendo que em 2 anos aquilo ia resolver e que não ia ficar daquele jeito, não sei o quê. E o Senhor falou assim, olha, eu vou tratar com todos esses que estão mentindo para o meu povo, porque isso não vai acontecer. Eu tenho planos para o futuro, mas eles vão ter que seguir uma linha aqui agora. Escreve uma carta para eles. Eles precisam saber o que é que eles devem fazer para que eles tenham um grande futuro. Aí você espera que ele vai mandar fazer alguma coisa assim, fora do comum. Não. Ele vai basicamente repetir coisas que ele já... Porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. Ela não vai se contradizer. Ele vai mandar fazer aquilo que desde o início ele mandou fazer. Você diariamente plantar a boa semente. Então ele vai, aqui é muito interessante que ele vai mandar fazer uma coisa muito diferente do que Ezequias fez. Que Ezequias se preocupou só com o período dele, com o tempo dele. Ele não está preocupado com o que vinha depois. E olha o que o Senhor mandou, olha a carta que ele mandou que fosse enviada aos exilados. Esta é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém para aos que ainda
restavam dos anciãos entre os exilados aos sacerdotes e profetas, e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles o rei Joaquim e a rainha mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. Então é do mais alto, o que tinha uma patente alta, ao mais comum. Era a mesma, o que todo mundo, desde o rei, a rainha mãe, os anciãos, os sacerdotes, os líderes, as pessoas comuns. Era para todo mundo se concentrar apenas numa coisa. Quer dizer, em algumas coisas. A carta foi levada por Eleasa, filho de Safa, e por Gemarias, filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia: esta é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Prepara? Você guarda? Construam casas. Se estabeleçam aí. Porque a Babilônia, ela não te impede, ela te prepara. Definitivamente, a Babilônia, ela significa um sistema. O sistema do mundo. Ele não te impede, ele te prepara. E é o oposto do que todo mundo fala. Não, eu não devo fazer isso ou aquilo, construir, me envolver com esse projeto, com aquilo. O Senhor diz não. Porque o que um exilado pensa? Quando a coisa está difícil, está apertada, não tem boas perspectivas humanamente. Você pensa meio que em fugir e se esconder. Eu não vou fazer nada. Eu vou ver no que dá. E a palavra do Senhor foi: não. Vocês vão construir. Construam casas e se estabeleçam aí. Vocês vão se estabelecer onde Deus plantou você. Você vai trabalhar para construir uma vida e se estabelecer. Plantem jardins e comam o que cresce na terra. Agora, quando a Bíblia fala jardins, aqui também tem jardins, eu vou ter que ficar mais para cá. Aqui fala de jardins, mas quando a Bíblia fala jardins, ela está falando muito de pomares. Você lê jardins, ela está apontando para pomares. Aí você vai entender aqui. Porque você planta hoje, você vê que tem gente que tem essa cultura mesmo. E quando nós chegamos na casa que nós pegamos lá em Windermere, era de indianos. E eles plantaram lá no fundo uma mangueira. Porque qual é a cultura? Eu planto, daqui uns anos eu vou estar aqui debaixo com o meu neto, chupando manga e dizendo para ele: filhinho, o vovô plantou essa mangueira. O vovô plantou essa mangueira. Por isso que hoje você tem essa manga saborosa para você saborear. Então o Senhor estava dizendo: ei, vocês vão construir para o futuro. Vocês vão se estabelecer. Vocês vão plantar jardins, pomares, e comam o que cresce na terra. Vocês precisam ter essa cabeça aqui, ó. Essa é uma mentalidade grande. Porque lá na frente você vai ter construções. Lá na frente você vai ter testemunhos. Enquanto aquele que ficou olhando
para todos os acontecimentos, e está ali, ó, abrindo o celular sem parar para ver qual é a nova. O que mais que aconteceu? O que a Suprema Corte fez? O que não sei quem mais fez? O que aconteceu mais no mundo? Ele não está produzindo. Ele está só de olho no que está acontecendo em toda parte, preocupado para ver o que ele vai fazer. E o senhor falou, não, vocês não vão ficar no celular, em rede social, para ver o que Nabucodonosor vai fazer, o que está acontecendo, as novas lá de Jerusalém, ou as novas do Nabucodonosor. Não. Vocês vão focar e vão construir, vão plantar pomares, porque seus filhos, ele continua, casem-se. Qual é o primeiro pensamento? Eu vou pensar nisso não. Casem-se, estão no exílio, tá? A carta veio de Jerusalém para a Babilônia. Casem-se e tenham filhos. O que mais você ouve? O contrário disso aqui. Não casar, não vou pensar em ter filho num mundo como esse. Eu vou ter filhos, e o Senhor está dizendo o contrário. Porque ele não vai se contradizer. Vai lá para o começo da Bíblia. Multipliquem-se, sejam férteis, fecundos, frutíferos. Cultivem o jardim. Que foi o que ele mandou o Adão fazer, e ele não fez direito. Então, casem-se e tenham filhos. Incentivem, pais, incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam. Então não tem outro jeito de progredir? Não tem. Pega uma família onde o foco é Deus, os princípios do reino, e essa família está focada em construir, em plantar para o futuro. Você vê uma família que prospera. Pega uma família onde é aqui, é só hedonismo. Uma vida hedonista. Para e veja a diferença das construções. Vai ver aquele que está plantando seus pomares. Não é uma delícia quando você vai para a casa de algum parente, um tio que ele fez aquele pomar bonito no fundo de casa, e você vai lá, tem laranjas, tem mexericas, tem jabuticabas, tem mangas, e você fica debaixo do pé chupando jabuticaba, mas você só está debaixo de um pé porque alguém um dia foi lá e plantou aquela jabuticaba. E aí, está lá um parente contando, normalmente assim, nossa, eu lembro quando o papai, quando a mamãe vem aqui, ele plantou isso aqui. Você tem história para contar. Deuteronômio 6. Vá, fale com seus filhos, sentados à mesa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Coloca na testa, quer dizer, tem que ser o seu padrão de pensamento. Coloca nas suas mãos, na sua mão direita, porque tem que ser a sua forma de agir na vida. Porque quem entrará no meu santuário? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Amém. Ele fala, escreva na sua casa, na porta da sua casa, porque quem passar vai ver, Deus habita. Essa família tem os princípios do reino. Então os conselhos, e o Senhor, eu pedi uma palavra para cá. E foi muito forte o que o Espírito colocou no meu espírito. O meu povo precisa voltar para cá. Precisa voltar para isso aqui, Esse é o padrão que dá certo, Incentive seus filhos a se casarem e ter filhos para que vocês progridam. E se multipliquem nessa terra.
E não desperdicem a vida, porque tem gente desperdiçando a vida, porque quando você não planta vinhas, você não planta nenhum pomar, você não planta uma árvore frutífera para o futuro, você não está construindo família, você não está incentivando os seus filhos a seguirem o padrão milenar que sempre deu certo. Porque é isso aqui que leva a progredir. Quando você estuda sobre os reformadores, naquela época o povo começou a prosperar tanto por um único motivo. As pessoas cultuavam a Deus, trabalhavam e cuidavam de suas famílias, construíam famílias. E o povo foi prosperando. É só você estudar a respeito. Um tempo de grande prosperidade, porque a visão era o quê? Servir. Servir ao reino, servir às pessoas, servir à sua família. E ele conclui: estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem e estar do país. Trabalhem para o bem-estar do país. Vocês não vão ficar falando mal do Nabucodonosor, falando mal da Babilônia, falando mal. Não. Vocês vão focar no que funciona. Porque Deus não pode operar onde tem amargura. E qual a nossa diferença para o mundo? Já que a igreja, nós estamos reclamando da condição, vamos falar do nosso país, mas você sabia que a igreja é a cabeça? E você sabia que aconteça o que for, ninguém pode estar acima da cabeça? Você se esqueceu que o que acontece com a cabeça acontece com o corpo? A cabeça determina o que vai acontecer com o corpo. Por isso que quando a cabeça de uma família, o cabeça de uma família falha, tudo aqui embaixo vai falhar. Eu sempre falo a mesma coisa. Não reclame do que está abaixo de você, porque é construção sua. Você não pode reclamar do que está abaixo de você. É você, se você é o dono do negócio, é você que dá a visão para quem entra para trabalhar lá. Se você é o pai dessa família, a mãe dessa família, você que dá a visão para essa família. Se você é o líder de algo, é você quem dá a visão. É você quem dá o direcionamento. Orem pela prosperidade da Babilônia. O quê? Foi a carta que Deus mandou Jeremias mandar para todo mundo. Porque é o seguinte, nós vamos ser testados no fracasso. E nós vamos ser testados no sucesso. Tem gente que fracassa dos dois. E a pergunta, tem gente que até passa no teste do fracasso, mas reprova, é reprovado no teste do sucesso. Tem gente que é aprovado nos dois testes. Esse povo foi reprovado nos testes que Deus havia dado, nas palavras que Deus havia mandado. Agora, o Senhor estava dizendo, vocês vão continuar sendo reprovados? Não tem outro caminho. É isso aqui. E eu não quero que você saia daqui, daqui a pouco você vai embora. É um dia mais intenso, mas é um dia. Então, um intensivão, você tem tudo para absorver, pegar e montar toda uma linha para a sua vida agora. Como é que eu vou chegar lá? Você pode sair daqui e aproveitar a viagem agora, entre alguns cochilos e outros, e já planejando a sua vida. Eu entendi. Você pode
pode chegar lá, mergulhar naquela rotina de sempre e viver a vida do mesmo jeito que você estava vivendo, se a sua vida não estava legal, não estava alinhada, viver do mesmo jeito. E vamos ver no que dá. Você pode fazer essa risca no chão e dizer, não, é isso aí mesmo. Não adianta eu tentar uma coisa diferente. A Bíblia está me dando o norte. Ela está me direcionando. O que eu devo fazer para a minha vida? Com a minha vida? Porque ele está alertando, eu não quero que vocês desperdicem com a vida de vocês. Não desperdicem a vida. Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Então vocês não podem fazer o contrário. Porque se vocês construírem famílias fortes e se multiplicarem e plantarem pomares, vocês vão dar uma outra cara para esse lugar. Nós estamos reclamando do nosso território como se ele não dependesse de nós. Mas depende de nós. Se o seu vizinho ver as suas construções, começa a inspirar o vizinho. Mas se você não tem diferença nenhuma, você nunca plantou um jardim, quanto mais um pomar. É interessante quando você começa a mexer no seu jardim, o vizinho do lado começa a mexer também. Foi muito interessante isso. Aqui, eu sempre estou dentro da igreja, então não temos aqui um jardim. Mas o Mu começou a mexer no jardim lá em Undermir, e o jardim do vizinho estava ruim, o de cá estava ruim, e o Mu foi e mudou a cara do jardim. Ele viu que na mesma semana o vizinho do lado começou a mexer no jardim dele. E o outro começou a mexer de cá. E olha que o que começou a mexer foi o mais abandonado. Era o jardim mais abandonado. Eu ainda falava, gente, que abandono que esse jardim. E o Mu foi mexer no jardim, arrumou o jardim, deixou o jardim bonito. O vizinho começou a mexer. Os vizinhos, né, que estão ao lado, começaram a mexer nos jardins deles. Porque a vida é assim. Você inspira outras pessoas. E nós temos inspirado as pessoas a fazer o quê? Porque às vezes eu acho que a minha vida é eu e eu. Não é não. Se a casa do seu vizinho pegar fogo, você corre perigo. Então orar pela vizinhança é fundamental. Que Deus proteja todo o seu quarteirão. Aliás, isso é exatamente o que Deus está falando. Se vocês não se preocupam com essa visão egoísta, vocês não sabem que está prejudicando a própria vida de vocês? E estava mesmo, porque o jardim no fundo do nosso vizinho lá, estava um mato absurdo. E um dia, o Mu encontrou uma cobra no fundo de casa que vinha exatamente daquele matagal que estava lá, abandonado. Ou seja, quando o Mu limpou tudo, ele melhorou a vida dele lá. Porque o vizinho foi incomodado a cortar o mato dele e arrumar a grama dele também. O que o Senhor está dizendo que Ele mandou fazer é impacte a Babilônia. Porque ela não te impede de crescer, mas ela te prepara para tempos novos. Amém. E o que nós temos feito com esse tempo de preparação? Nós estamos fazendo o que Deus está nos mandando fazer? Bom, orem pela prosperidade da Babilônia, e se ela estiver bem, vocês estarão também estarão. Se
sim, acreditem ou não, olha só, sim, acreditem ou não, vocês esperavam outra coisa? Olha o que Deus está dizendo. Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores, os especialistas que estão em toda parte, os enganem com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar, é o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes, ele está dizendo. Então vocês vão ficar aí os 70 anos, olha o que ele está falando. É um tempo. Vou aparecer e cuidar de vocês como prometi e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Na NVI você já sabe. Eu pensei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas para que vocês tenham um fim tão poderoso. O que eu li aqui? São os planos para o futuro. Como que nós vamos chegar lá? Aquilo, faz isso, faz aquilo. Não. Não. Queridos, preste atenção. A minha Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. Isso quer dizer que as pessoas acabam provocando um tipo de situação na vida. O Senhor não planejou Nabucodonosor ser o líder do seu povo. Mas o povo acabou buscando aquilo para ver. E agora eu quero sair disso da noite para o dia. E o Senhor está dizendo como é que você faz para você construir uma grande vida. Quando tudo encerrar, vai ver a diferença dos que, nós veremos a diferença daqueles que obedeceram e daqueles que ficaram lá, olhando para fora, esperando que alguma coisa mude do nada, e não vai mudar. Somos nós que estamos mudando agora. Pensar grande é você pegar o que Deus está falando com você e dizer, é para esse caminho que eu vou. Eu vou plantar os jardins. Amém. Eu vou plantar a vinha. Amém. Eu vou plantar o pomar. Amém. Porque daqui eu vou plantar para as próximas gerações. Sabe o que isso? Que abra. Porque quando eu planto um jardim, eu levo pessoas a apreciarem. E as pessoas começam a dizer, que cuidado que essa pessoa tem. Puxa vida, eu gostaria de saber quem é que fez isso aí. Como você fez isso aí? Quando você planta um pomar, os seus descendentes vão desfrutar daquilo. Quando você constrói uma vida sólida, bem estabelecida, você é o piso de uma geração que está chegando. E hoje nós vemos uma geração muitos tão distantes de Deus, fracos emocionalmente, porque faltou exatamente essa atitude que a Bíblia nos manda fazer aqui, tomar aqui para a nossa vida, essas decisões aqui. Quando nós não tomamos decisões como essas aqui, nós não construímos nada, nós não plantamos nada. Mais tarde, nós vamos olhar para a nossa vida e vamos estar frustrados. Mas um dia veio a palavra e disse, o que você vai fazer?
Quais são os planos para o futuro? Senhor, o que eu tenho que fazer? Construam casas. Casem-se, tenham filhos. Incentivem seus filhos a se casarem. Plantem jardins e pomares. Comam do fruto da terra. Orem. Orem, olha o que ele disse, orem por aquilo que vocês hoje detestam. Orem. Nós não mudamos uma situação num cabo de guerra humano. Nós mudamos uma situação de forma espiritual. A nossa força, ela é espiritual. Queridos, eu ainda anotei para não esquecer, nós precisamos ter a ousadia para Deus, a ousadia para honrar a Deus, para obedecer a Deus, que os ímpios têm para honrar Satanás. Os ímpios têm ousadia para defender suas ideologias macabras. Eles matam, eles fazem coisas absurdas para honrar Satanás. E o justo, ele fica esperando muitas vezes, não todos, mas alguns, que alguma coisa vai acontecer do nada. E o Senhor diz, não, eu vou te dar graça, eu vou te ajudar, eu vou trabalhar para o bem de vocês, mas em parceria. Não vai acontecer do nada. Se eu quero uma grande vida, eu preciso amar a Cristo de todo o meu coração. E eu preciso construir uma vida sólida. Você vai construindo todo dia. Quanto material, às vezes eu olho, né? Esses novos livros. Por exemplo, este livro aqui, né? Isso aqui é o mesmo quando estava lendo, fazendo as correções e os ajustes. Eu dentro de mim, várias vezes eu me emocionei, porque eu sabia dentro do meu espírito que isso aqui tem um nome, é Deus. Eu tenho consciência de que eu não tenho competência para isso. Mas como que esse livro aqui saiu? Quando o Senhor falou comigo nos 52 dias do ano passado, que era para eu falar sobre família, sobre casamento. E Ele foi me dando direções e direções e direções e foi sendo produzido. E quando eu vi, que tinha um livro. Tinha um livro. Eu simplesmente sentei ali e fui colocando para um trabalho, para orientar as pessoas do culto. E Ele foi me direcionando. Então você vai fazendo, a hora que você vê, você tem um material rico que vai durar para a vida inteira. É uma obra que, assim, se uma pessoa quiser mudar na área da família, ela vai mudar. Eu não tenho como não mudar. Não for. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Não. Ou seja, você está ali produzindo. Todos os dias produzindo. Você está construindo. Mais tarde, a hora que você vê, você tem uma obra aqui, você tem algo feito aqui, você tem outro ali. Você tem por quê? Porque você estava focado em algo relevante. Você tem um foco que vai além de você. O que eu posso fazer para melhorar as famílias, a convivência familiar? O que eu posso fazer para conscientizar as famílias, os pais, os casais, sobre a importância da família, o que eles estão passando para os filhos? O que eu posso fazer para mostrar para esse jovem que, como os jovens deste mundo estão vivendo, é frustração daqui a uns anos. É por isso que alguns estão se suicidando, a vida está perdida. Por quê?
Porque eles estão vivendo uma vida pequena. Eles não estão focados nisto aqui que eu li para você. Eles não estão fazendo o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles não estão fazendo as declarações, tomando posse das palavras de favor, as visualizações, as declarações. Eles não estão fazendo. Você sabe que este ano eu estava infeliz com a minha vida de oração. E eu falei, eu preciso fazer algo a respeito. E eu tomei uma decisão de que eu ia levantar. Eu já levantava assim. Mas eu comecei a ver que não era o suficiente para o que eu queria fazer. E eu comecei a levantar às 4. Não é fácil. Mas eu quero mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso chamar a atenção de Deus. E assim, o que é a vida se você não se levantar e dizer, peraí, eu não estou gostando desse resultado. Não é o que eu quero. Nós vivemos um momento desafiador no mundo de forma geral. A igreja, que é a cabeça, ela saiu da sua posição. E é por isso que as trevas têm aumentado. E quando você tem consciência de que você é uma peça importante, quem sou eu? Você é muita coisa. É só você pegar a Bíblia. Você vai ver que aquelas pessoas que ninguém acreditava, quando elas se levantaram, elas fizeram algo grande. Elas marcaram gerações. Elas fizeram a diferença. E foi simplesmente se levantando e indo lá, honrando a Deus, alinhando a vida com Deus, fazendo coisas básicas que Ele mandou fazer. Eu fico encantada com isso aqui. Porque às vezes você acha que o que você precisa é de algo sofisticado. E na verdade, são aquelas coisas simples. Construa casas. Construa uma vida bem alicerçada. Construam famílias fortes. Casem-se, sejam um exemplo, incentive seus filhos a casarem e terem filhos. Para que vocês tenham netos, para que vocês tenham bisnetos, para que você possa ter uma prole grande, uma descendência forte. Plantem jardins, plantem pomares. Orem por aquilo que hoje é um problema na vida de vocês. Porque é daí que vem a resposta e as mudanças para a vida de vocês. Não adianta nós ficarmos aqui olhando para lá e para cá. Mas pegar o que a Bíblia nos manda fazer e fazer um bom trabalho. Se você ouvir o que o mundo diz, você vai perder sua vida, você vai desperdiçá-la, como está escrito. Mas se você seguir o que a palavra de Deus está dizendo, você vai construir algo sólido. Você vai voltar para casa agora, decidido. Não, eu vou fazer algo diferente com minha vida. Algo especial com minha vida. E quando a gente fala algo especial, eu vou construir algo sólido, que tenha alicerce, chega de construções na areia. Eu vou cuidar da família que eu tenho, eu vou construir uma família forte. Amém, Senhor. Eu vou gerar filhos biológicos, filhos espirituais para a glória de Deus. Amém. E eu vou começar a colocar em oração tudo aquilo que é incômodo para mim. Eu estou me levantando, fazendo uma risca no chão. Amém, Senhor. E eu decido seguir exatamente o que o Senhor está me orientando. Porque o resto é ilusão, queridos. É por isso que tem muita gente frustrada.
Porque tem vivido, como a própria Bíblia diz, abandonem as ilusões e fantasias. Vão para algo sólido. A Bíblia bate nisso. O salmista falou sobre isso, Isaías falou sobre isso. Abandonem as ilusões e fantasias e vão para algo sólido, algo consistente. Uma pessoa alicerçada na rocha, com valores e princípios, construindo uma vida bem alicerçada. Agora, cada jovenzinho, eu vejo vários aqui, olha, tudo jovenzinhos. É agora. Você começa a construir a sua vida agora. Ou estragar com ela agora. Estragar com ela agora. Você pode construir uma grande vida agora. Fazendo algo que tem relevância. Eu vou ser a diferença por onde eu passar. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Segredo. Basta você ter Cristo no centro da sua vida. Você vai fazer a diferença. Amém, aqui, Senhor. Glória a Deus. É Amém. É quando Cristo está no centro. E eu decido viver alinhado com Ele. Eu estou pensando grande. Quando você vê pessoas vivendo de forma hedonista, a cabecinha desse tamanhozinho aqui, do tamanho de um grão de alfinete, vão se frustrar, vão nadar, vão morrer na praia em busca de uma felicidade, uma liberdade, onde eles não vão ser felizes, não estão e não serão nunca, se não tomarem o caminho de volta, e buscando uma liberdade e se metendo numa escravidão cada vez maior. Tudo isso que falam que é liberdade, é uma escravidão, porque só existe algo que dá liberdade. Quando você passa a pisar, a andar nas pisadas de Jesus. Aliás, a liberdade começa quando você conhece a verdade. A Bíblia, por isso que qualquer livro sobre princípios, finanças, pode não ter uma linha, uma parte sequer, falando o nome de Deus. Mas todos os princípios foram tirados da Bíblia. Por quê? Porque não adianta escapar, sair disso. O que funciona já foi estabelecido. Funcionou lá, funciona agora, vai funcionar amanhã. Nós vemos os sinais apontando para o final dos tempos. O que nós temos que fazer? Nos amedrontar, ficarmos desesperados? Não. Nós temos que fazer isso aqui que o Senhor mandou a gente fazer. Construir casas, plantar vinhos, jardins, pomares, famílias fortes. Amém, glória a Deus. Construir algo que vai ficar. E você está entendendo o que isso significa? Uma construção. Quando se fala casas, nem sempre são literais. Construções fortes. Você é uma casa espiritual. E tem que ser uma construção Amém, forte. Senhor. Amém. Quando ele fala de um pomar, ele está apontando para o futuro. Ó. As próximas gerações vão poder desfrutar disso que você fez. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou beneficiando gerações, descendentes de sangue, descendentes espirituais lá na frente. Amém. Amém, Senhor. Eu sempre falo, qual é a vida? Eu sempre pergunto, qual é a vida que você quer? Separa um período para visualizar. Então, com a sua mão no coração, os seus olhos fechados. Começa aqui agora. A fazer esta risca no chão. Agora. A visualizar no seu coração essa vida que você começa a construir agora. Eu vou entrar naquele ônibus, no meu carro,
Eu vou voltar para casa. E eu começo uma nova vida agora. Eu decido. O que você vai mudar já de cara? Qual é essa construção que você decide que você vai fazer? A partir de agora. Como vai ser sua vida? Quais as construções que você vai empreender? E os jardins que você vai plantar? E os pomares? Que óbvio, tudo isso tudo pode ser literal, que deve ser também, mas você sabe que nós temos que levar isso para o nosso campo espiritual. O que nós vamos fazer aqui? Enquanto estamos aqui. Olha que vida linda que Deus deu para você. Você não vai perder nenhum dia. Você vai se amar, porque Jesus ama você, você vai se cuidar. Você vai fazer tudo com excelência. Você vai para esse nível mais alto. Você vai tirar do seu caminho essas coisas pequenas, inúteis. Vai construir uma vida sólida. Chega de uma vida pequena. Eu percebo que muitos ímpios, até para o ímpio, está cansativo. Essa vida fútil, dependente de imagem, onde as pessoas buscam essas coisas passageiras, minúsculas. Eu converso com pessoas e encontro pessoas buscando algo mais profundo. Às vezes você encontra um ímpio e você percebe que ele está à procura de algo mais profundo. Porque as pessoas começam a cansar dessa coisa vazia, fantasiosa, iludida. Não importa a cidade que você está, onde você mora, por menor que seja, você pode ser a maior influência daquele lugar. Escuta, muitas gerações já foram perdidas. Toma uma decisão, pais. Você não vai perder essa geração que são seus filhos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Olha o que tem acontecido com tantos jovens que foram criados soltos, sem uma visão de reino, com exemplos consistentes. Eu costumo dizer, constantemente, se for preciso, ganhe menos, trabalhe menos, mas não tira Deus do lugar dele e nem a sua família. Nós precisamos resgatar coisas que foram perdidas. O Salmo 1, ter prazer na lei do Senhor. Viver como salmista, ter prazer na casa do Senhor. Ter prazer em estar à mesa com a minha família. Espírito Santo, eu oro pelo teu povo. Eu oro pela tua igreja. Eu oro por esses jovens, jovenzinhos, eu vejo aqui crianças ainda. Para que a palavra, Senhor, cale fundo nos corações. Porque eu me lembro de mensagens que tomaram meu coração ainda pequeno. Que mesmo quando eu estava distante, aquilo ecoava no meu coração. Eu oro por um despertar. Eu oro para que
que as vendas caiam. Eu oro por um ajuste. Eu oro para que ela consiga visualizar esta vida, para que ela consiga fazer esta risca no chão. Eu oro para que ela consiga, Senhor, pegar agora a palavra e alinhá-la dentro de si, e que isso reflita fora dela, e que ela alinhe a vida dela aqui fora, e construa uma vida gloriosa, uma vida que as pessoas vão se inspirar, e que ela vai se orgulhar, e que seus descendentes vão se orgulhar. Uma vida, Senhor, onde muitos outros desfrutarão. Que ela plante os seus pomares, onde muitos outros desfrutarão. Que ela faça construções sólidas, que gerações estarão seguras. Eu oro por uma mentalidade alinhada, por uma mentalidade madura, por uma mentalidade grande, que acredita na verdade, uma mentalidade dominada pela grandeza do Senhor, a grandeza da tua palavra. Porque quando nós falamos pense grande, às vezes as pessoas vão sempre para algo material e todas essas coisas que passam. Isso também inclui, mas é consequência de uma grandeza interna. Na verdade, o que nós temos aqui fora é consequência do que somos aqui dentro. Aquilo que nós vivemos aqui fora é consequência do que acontece dentro de nós. Por isso, Senhor, definitivamente, se não muda dentro, não muda fora. E eu oro para esta mudança interna, desde as crianças, Senhor, para que hoje entre esta mentalidade de grandeza, onde ela já enxerga o futuro, ela vai se livrar de coisas que passam e vai se focar em coisas que vão ficar para o futuro, para a posteridade. Nós estamos aqui, Senhor, para construir uma vida como a carta de Jeremias. Amém. Glória a Deus, Senhor. Indicou, ordenou, direcionou o povo. Não para vivermos uma vida como Ezequias, que só se preocupou com o tempo dele, com a vida dele, com a geração dele, e acabou gerando um Manassés, que foi a pior coisa que veio ao mundo. Porque quando nós vivemos de forma pequena e egoísta, fugaz, em busca de coisas fugazes, passageiras, vazias, nós não vamos gerar nada consistente. E o Senhor aqui, através da carta de Jeremias, deu uma ordem para que o povo construísse uma vida sólida. Amém. Que eles iriam se orgulhar mais tarde e que outras gerações iriam desfrutar. Eles fariam a diferença na Babilônia e não seriam um bando de escravos inúteis, mas homens e mulheres bem-sucedidos. O que aconteceu com muitos que construíram uma vida poderosa. O Senhor está à procura de pessoas como Daniel e os 3 jovens que pensaram grande, não se contaminando com a comida do rei, mas se focando naquilo que era relevante. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém. O Senhor está à procura das Esther. Onde estão, Senhor? O Senhor está à procura de Esther, de mais Esther. Aquelas ou aqueles que parecem incapazes de fazer algo grande, mas acreditam. Cadê? Onde estão os mardoqueus? Que acreditam e também não se curvam diante dos Ramãs. Deus, eu oro por uma conscientização profunda, por uma maturidade. Amém,
Porque é maravilhoso um evento como esse, em que nós pulamos, cantamos, louvamos, nos alegramos, mas no final não pode sobrar só isso. Eu não posso sair daqui e me lembrar da comida ou só daquele momento tão divertido. Eu tenho que conquistar algo consistente, algo que está mudando a minha vida agora. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Amém. Deus já está me fazendo ver diferente. Amém, Agora Senhor. está me levando a visionar uma grande vida agora. Amém, Senhor. Está me levantando agora e me levando a decidir. Chega! Eu vou construir na rocha! Eu vou construir casas. Eu vou construir pomares. Eu vou plantar pomares. Eu vou plantar jardins. Amém. Eu vou orar por aquilo que me entristece. Eu vou plantar algo que as próximas gerações se desfrutarão, se orgulharão, se inspirarão. Eu vou me levantar e caminhar com o Senhor, com valores e princípios. Glória a Deus, meu Pai. Amém. Amém. Sólidos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu vou seguir Amém, Jesus. o conselho do Senhor, Senhor, obrigada por essas direções, né? porque o Obrigada conselho por essas o Senhor palavras não nas muda. nossas vidas, Senhor. Se o Senhor deu esse conselho para Porque as eles, palavras aqui que o Senhor está para dando o os mesmo nossos pés, conselho nos para direcionando nós. direito Ele está do dizendo, certo, ei, correto, meu Pai. a grandeza da Eu sua vida não posso, está Senhor, nas das coisas que palavras, você Senhor, na trata minha como vida, Senhor. sofisticadas. Amém. É para lá que você tem que ir. A grandeza da sua vida está em construir algo sólido agora, onde você está com o que você tem. Amém. Se você não tem um terreno grande, use o pequeno espaço que você tem. Se o que você tem é um vaso, começa com um vaso. É sempre assim espiritualmente, Senhor. Começa de onde você está, com o que você tem. Glória a Deus. Começa a fazer com o que você tem, de onde você está. E você pensa grande. É quando eu faço algo que ainda parece pequeno, porque tudo começa com uma semente, um caroço, uma semente de manga, vai me dar uma mangueira que vai cair, vai ficar carregadinha de mangas. Amém, Senhor. Glória. Então, às vezes não valorizamos aquela semente, aquele caroço de manga, aquela mudinha. Mas mais tarde, aquela semente vira uma floresta, aquela semente vira um pomar enorme. Amém, Senhor. E algumas pessoas, elas não entenderam isso, Senhor. Pega a semente que você tem. Começa com o que você tem. E começa a construir. Vocês vão progredir tendo uma família forte. Tendo filhos fortes. É construindo famílias. Amém. É gerando filhos. Não é o contrário. É o que está escrito. Construam famílias e vocês vão progredir. Então família forte é sinal de progresso. É o caminho para o progresso. Eu oro para que a cegueira seja arrancada, para que o véu seja arrancado, para que a apatia e a passividade sejam arrancadas. E para que o povo forte se levante agora, seja revestido de Glória a poder Deus, meu Pai. e saia daqui com a mente ampliada, uma consciência viva da verdade. Amém. Eu recebo, Senhor, essa oração. Porque a verdade Amém, Senhor. é que nós não vamos construir uma grande vida fazendo o que o mundo nos manda fazer.
correndo atrás de coisas fúteis e vazias. Mas nós vamos construir uma grande vida, fazendo o que o Senhor está nos mandando fazer. E eu oro para que daqui saia um povo que pensa grande. Amém. Em nome de Jesus. E eu tomo posse, Senhor, dessas palavras proféticas, de cada Amém. palavra que Eu o Senhor tomo nos posse, meu Pai. de um povo que sai daqui para construir suas casas Amém, e plantar Senhor. seus Eu tomo pomares. posse, Senhor, dessas E palavras. orar mais intensamente. Dessas palavras proféticas, cada uma De um povo que delas, sai Pai, eu daqui tomo posse. crendo Eu sei que neste mês 9, com mudança de estação, vai nascer algo que tem esperado tanto. Pode estar nascendo aqui agora. Amém, Senhor. Um povo que Glória a sai Deus. daqui, Senhor, Amém, Senhor. tendo certeza que a carruagem do rei vai parar na porta. Amém, Senhor. E que de um momento para o outro, uma mudança Glória a muito Deus, grande meu Pai. vai Amém, acontecer. Senhor. Amém, Senhor. Eu vou Glória a sair Deus, da meu cidade Pai. sem fruto. Amém, Da Senhor. cidade sem Glória a Deus, pasto. Senhor. E eu volto para Jerusalém. Eu volto à mesa do rei. Eu vou me assentar na mesa do rei, Senhor. Amém. Eu abençoo teu povo. E que saia daqui um povo que até um povo que se sente até mais alto, que agora já subiu, a mente ampliou. O povo que cresceu nessas horas, nesse dia, porque um dia de favor, humanos, e um dia como este, na sua presença, humanos, a nossa Amém. Cubra os com teu sangue. Acalma os teus anjos ao redor. Amém. Leve-os em paz, Senhor. Amém. Que eles possam chegar em paz em seus lares. Amém. Para viver este novo tempo. E fechar este ano como o melhor da vida até então, porque Glória a assim Deus, será. meu Pai. Vamos Amém, finalizar o ano como o melhor da vida. Que saiam daqui cantando uma nova canção. Amém. Que saiam daqui tendo a certeza de um milagre após o outro. Que saiam daqui conscientes daquilo que o Senhor está direcionando. Da graça Eu recebo essa na vida de direção cada na um. minha vida, E como Senhor. devem Amém, viver a Senhor. partir de Glória a agora. Deus, Senhor. Amém. Eu os abençoo. Amém, Senhor. Receba Glória a a Deus. bênção do Senhor. Eu recebo. O poder de Senhor, Deus essa sobre a bênção sua na minha vida. vida. Essa Um unção novo na minha ânimo, vida. Eu um novo recebo, fôlego, Senhor. um Esse vigor, novo ânimo, esse novo uma corpo, esse novo restauração vigor. absoluta Essa para a sua restauração vida. na minha Receba vida a cura para a absoluta. sua Eu alma. recebo a cura Receba da a minha alma. libertação. Eu Receba recebo, o meu Pai, essa resgate para a sua libertação na vida. minha vida. Receba a Eu recebo, meu restituição Pai, que esse você resgate. está Eu esperando há muito recebo, meu tempo. Pai, a restituição Receba de um todas as áreas vigor da que minha te vida, faltava. Senhor. Eu Um recebo, renovo. meu Pai, esse Seja vigor, esse coberto renovo, com Senhor. um manto de graça. Eu recebo, Uma Senhor, graça essa maior. unção que está sendo Receba derramada uma hoje, graça Senhor. maior sobre você. Eu recebo, Senhor, essa graça maior, Senhor, sobre a minha vida, meu Pai, sobre a vida da minha família. Eu recebo, meu Pai, essa unção, meu Pai, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida de cada um da minha família, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. As nossas vidas não serão mais a mesma, meu Pai. Nós vamos sair daqui várias pessoas, meu Pai, levando, Senhor, esse nosso corpo, meu Pai, essa unção, essas bênçãos aos nossos familiares que não estão aqui, meu Em Pai. nome de Jesus. Mas que eles vão Eu receber, abençoo o Senhor. Senhor. Essa unção chegará até eles, em nome de Jesus. Declaro Amém, Senhor. Glória a Deus. que você, Amém. como chega uma nova estação para nós. Amém, Senhor. Glória Você a também Deus. entra nessa estação florida, uma Amém, visão Senhor. tão ampla, Eu entro, Senhor. onde você vai nessa ver estação aquilo que não florida, estava vendo. frutífera, Vai Senhor. construir solidamente para a glória de Deus. Solidamente para a Em glória. nome de Jesus. Amém. Todas essas bênçãos são chegarás.
Eu tenho o prazer de poder, o privilégio de orar pela igreja do Senhor. Todos os pedidos que me são enviados, todas as igrejas estão nas minhas orações. Eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da palavra. E é por isso que você deve ficar. Amém. Volte para sua casa neste nível altíssimo, que você recebeu tudo que você precisa para construir uma vida sólida, poderosa, para dar um salto muito maior. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ficar por aqui, amanhã às 9 eu estou aqui. Os que vão, façam a sua viagem. Os que ficam, que Deus possa sustentar a todos de forma poderosa. Amém.